Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um ano. Um novo ano que se inicia e as atividades da nossa casa também. Esperamos que nesse ano, com a glória de Deus, nós tenhamos muitas alegrias, muitas coisas boas, que possamos assim novamente voltar e voltando, aos poucos, a poder ter mais público, ter mais contato com as pessoas. Com fé em Deus, esse ano também vamos ter o merecimento de fazer um novo seminário e que seja realmente um ano de recomeço, de esperança e que não nos falte um café. Porque hoje eu, conversando com um freio aí no convento, eu achei muito interessante porque ele disse: o que move a nossa esperança é a nossa fé. Então, que não nos falte jamais a fé. Porque a gente com fé, a gente tem esperança, sonha, acredita e assim Deus sempre está olhando por nós. E vai uma hora tudo sendo modificado, sempre está melhor. Porque a gente somos seres humanos, filhos de Deus, e Deus sempre quer o melhor para seus filhos. A gente que é pai tão imperfeito, quer o melhor para os nossos filhos, imagina Deus, né? Então, vamos ter sempre a esperança de um novo recomeço, sempre um novo recomeço. Que não seja só nesse ano, seja todos os dias das nossas vidas. E hoje, reiniciando as tarefas da nossa casa, vamos ter a palestra da nossa irmã Cleo, que já vai começar assim, bem, o ano, com o tema A Arte de Ouvir. Então, que a gente possa aprender a arte de ouvir. Eu, como gosto das artes, mas eu sei que a de ouvir eu tenho uma dificuldade danada, porque eu quero só mais falar. Mas eu vou treinar, todos. Então, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que a gente está aqui novamente e sentir esse calor humano, essa troca de conhecimento, troca de esclarecimento e troca do Evangelho de Jesus, que é o que nos conduz para sermos cada dia melhor diante de nossas dificuldades. Não somos perfeitos, mas a gente, junto com o Evangelho, com Deus, com fé na vida e fé nos espíritos de luz, nos nossos guias que nos conduz, a gente vai melhorando. A fé que não pode jamais deixar de existir. Então, vamos serenar nossas mentes. Abrir nossos corações e rogar ao nosso Pai maior, ao nosso Deus de bondade e misericórdia, todos os fluidos necessários para o nosso fortalecimento, o nosso equilíbrio, e que deixamos em nós o ano novo se realizar. Porque, Senhor, sabemos que o ano só muda a numeração, porque o verdadeiro ano novo está dentro de cada um de nós. Que faça resplandecer esse ano e todos os anos, a cada conquista, a cada melhora, a cada reconhecimento, e que possamos fazer o melhor que pudermos aqui nesse planeta, nos nossos dias e em nossas vidas. Pedimos também a espiritualidade trabalhadora dessa casa, ao nosso mentor autor, que nos fortaleça, nos dê equilíbrio, perseverança, confiança. Que nesse momento fortaleça a egrégora, os laços fluídicos dessa casa e que tenha muita misericórdia
e derrame sobre todos nós os frutos de fé. Fé no futuro, fé de que tudo vai dar certo. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sabe exatamente aquilo que nos é necessário e melhor para as nossas vidas. Que o teu amparo, que a tua luz, Senhor Jesus, seja o nosso guia, seja a nossa proteção. E na certeza de que não estamos sós, sigamos a nossa caminhada com alegria e muita esperança no coração. Que assim seja. Boa sorte. Ah, é melhor, né? Acho que melhor. A primeira. O quê? Apaga a outra? Sim. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? E estar começando o ano é um prazer maior ainda tê-los aqui comigo, né? Nessa tarde. Que vocês possam vibrar energias salutares para que a gente traga esse conteúdo e que no final a gente possa se fortalecer e sair daqui melhores do que chegamos. Que o Jesus nos abençoe e nos guie nessa tarde. Bom, a gente trouxe um tema, a arte de saber ouvir. Eu recebo muita sugestão de tema, não é? Muita gente vai, irmã, fala sobre isso, e aí tem um irmão de Serra, que é palestrante aqui também, nosso irmão Jesus Martins, e ele me mandou um vídeo, e ele disse, irmã, eu assisti esse vídeo e pensei em vocês. Aí fica uma sugestão para um estudo. Mas está certo, isso foi em outubro do ano passado. E eu olhei, eu ouvi, assisti os vídeos muitas vezes. Aí disse, não estou pronta ainda para falar sobre algo que eu ainda não faço, não é? Entretanto, a gente vai aprendendo com o Evangelho que a proposta da doutrina espírita não é ter ninguém perfeito, porque se fosse para ter todo mundo perfeito, não tinha ninguém aqui hoje, né? Nós não somos perfeitos. Mas é propagação. Então a proposta é que a gente propague aquilo que a gente acredita que é o melhor, independente de estarmos na condição de já fazer isso melhor, não é? E aí, pensando nisso, eu disse, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos refletir sobre... Melhorou? Se nós realmente estamos na sintonia do saber ouvir. Então, a gente vai falar um pouquinho do que a gente filtrou, do que a gente aprendeu, e as reflexões ficam para a nossa posteridade, não é? Então, a escritura que nós estamos trazendo é uma que está tanto no livro de Mateus quanto no livro de Lucas. Quem tiver ouvido de ouvir, ouça. Essa passagem, ela está na parábola do semeador. Então, no finalzinho da parábola, Jesus termina a parábola com esse chamamento, né? Com essa orientação. Para começar, sentido da palavra ouvir. Então, nós temos 5 sentidos, não é? Tato, olfato, paladar, audição e visão, é isso? Então, o ouvir, ele é através do órgão ouvido, não é? A gente ouve com o ouvido. Entretanto, a gente usa muito essa expressão ouvir quando nós deveríamos usar uma expressão escutar. Porque a língua portuguesa, que é maravilhosa, ela tem uma gama de possibilidades, não é? Então, ouvir é algo que todos nós fazemos constantemente.
condição natural. A não ser que a gente nasça ou durante a vida tenha um problema de audição, todo mundo ouve. Entretanto, nem todo mundo escuta. Mas como nós temos o hábito de usar as palavras mais simples, então nós vamos usar a palavra ouvir, mas com o sentido de escutar. Porque escutar vai além. Quando a gente para escutar, a gente vai fazer um movimento, que é uma atitude. Atitude é quando eu me proponho a fazer alguma coisa. Então, eu me proponho a escutar. Hoje eu vou a determinado lugar, vou conversar com uma determinada pessoa e eu não vou só ouvir o que ela vai dizer. Eu vou escutar. E qual é a diferença? Essa ação ela é feita de forma consciente e intencional. Intencional é aquilo que eu quero fazer porque eu quero fazer. Há uma intenção naquela minha ação. E essa minha forma consciente e intencional, ela é motivada, ela é movida por uma disposição interna de ajudar o próximo. Então, para me escutar, eu preciso estar consciente, ou seja, eu tenho que estar ali. Tem um ditado que diz assim, que a sua cabeça esteja onde seu corpo está. Muitas vezes, nós estamos em determinados lugares, mas estamos pensando em tantas coisas que nós já estamos ali presentes. As coisas acontecem e aí, você percebeu? Ah, não percebi. Você estava lá? Estava. Mas não estava atento, não estava prestando atenção aonde eu estava, não é? Então, para mim perceber para mim ter essa condição de ajudar, eu preciso ter uma disposição interna. Ou seja, é um movimento interior, é uma escolha. Não são ações exteriores que vão me mover. É um momento em que eu vou parar o que eu estiver fazendo e vou realmente fixar o olho naquela pessoa e vou prestar atenção no que ela está dizendo. Isso é uma arte. Como pintar, como desenhar, como escrever. Tem pessoas, hoje mesmo eu recebi, tem uma mocinha aqui em Triunfo, que ela é uma excelente poetisa, ela nem sabe disso. Ela escreve textos, textos curtos. Ela manda mensagem, mas ela escreve textos. E é sempre assim, tão organizado, tão diferente do que a gente está acostumado, que a gente para realmente ler, porque é muito legal. E é uma arte, porque ela para fazer isso. Ela simplesmente não vai ali com o teclado e vai colocando VC e TB no lugar de você também, como a maioria das pessoas que estão acostumadas, não é? É um empreendimento. Eu vou perder, entre aspas, um tempo para produzir alguma coisa que vai fazer a diferença. Então, assim como o artista, quando ele pinta uma tela, a intenção dele é que as pessoas sejam tocadas emocionalmente, aquela pessoa que para ouvir o outro, que para perceber o outro através do que ele está falando, também está desenvolvendo uma arte. Por quê? Porque nós estamos num mundo onde a maioria das pessoas não fazem isso. Eu acho engraçada a questão dos textos, né? Áudio. Eu gosto muito de mandar áudio, eu acho até melhor mandar áudio do que escrever, porque às vezes a gente quer dizer uma coisa e no que a gente escreve, como a língua portuguesa tem muitos significados, acaba sendo entendido outra coisa. E eu gosto de conversar, a maioria das pessoas me conhecem, sabe disso. Então meus áudios são longos. E algumas pessoas fazem assim, depois eu escuto. Então eu vou ter essa mania de mandar áudio longo. Manda pequenininho. Aí eu fico pensando, como é que a gente vai fazer? Eu estou desenvolvendo essa técnica, viu? Talvez eu consiga. De mandar, eu quero dizer uma determinada coisa, e aí eu vou ter que mandar um monte de pedacinhos, né? Para que a pessoa possa ouvir. Será que vai ter o mesmo sentido? Não sei. Mas eu vou testar, né? Para poder ser ouvida, porque é o que eu quero, né? Ser ouvida.
temos essa dificuldade tão grande em ouvir. E aí, nesse vídeo que eu recebi, são levantadas algumas hipóteses, né? E a que eu achei mais interessante é a primeira, que ele diz assim: a gente não aprende na escola. A gente aprende muita coisa na escola, não é? Mas, infelizmente, ainda não tem aquela matéria, Rossandro Klinger, que é um palestrante, ele é psicólogo e é um palestrante espírita. Ele diz assim que existem muitos livros de oratória, muitos vídeos de oratória, mas ele ainda não encontrou nenhum de escutatória. Então está todo mundo querendo aprender como falar. E aí como envolver o outro através da sua fala. Mas ninguém está aprendendo a escutar, a ouvir. Então todo mundo está querendo falar. Mas é falar para quem? Se ninguém quer ouvir. Porque é um caminho de mão dupla, não é? Alguém ouve porque alguém fala, não é? Então a gente não aprende na escola. Não existe uma disciplina na escola que diz: hoje nós vamos ter aula que vai nos aprender a ouvir. Pelo contrário, muitas vezes aquele aluno que é disperso, que é assim, mal comportado dos padrões, né? Aí a professora: menino, fica quieto que seus amigos não vão conseguir ouvir. E chama atenção, sem, assim, porque se aquela criança que começa na infância, né, está agitada, algum motivo deve ter, não é? E é preciso descobrir o motivo pelo qual ela está agitada para que ela se acalme. Porque só mandar ela parar de falar não vai ajudar, não é? Então existe algo por trás. Então a primeira coisa é isso. Nós precisamos aprender a ouvir. Porque a maioria de nós não foi ensinado. E não é algo que caia do céu. É um aprendizado que a gente precisa desenvolver, não é? Outra hipótese é aquilo que pode ser, não é? É que todos querem falar. Numa conversa, isso a gente sente muito assim em grupos. Grupos homogêneos é menos complicado porque as pessoas são mais parecidas e aí elas vão esperando a sua vez de falar, né? Na escola, quando a gente fazia esses grupos, tinha que levantar a mão. Aí a criança levanta a mão e fica assim, balançando a mão, ela não tem a paciência de levantar a mão e esperar a professora dizer: pode falar. E aí, se ela levanta a mão e demora 30 segundos, ela atropela o coleguinha, porque ela não vai esperar a hora dela falar, não é? Então é algo que tem que ser ensinado desde pequeno, não é? Então a gente quer falar, a gente precisa botar para fora aquilo que a gente está sentindo, e muitas vezes nessa nossa ânsia de falar a gente sai atropelando. A gente está conversando com uma pessoa, a gente saiu de casa com proposta: hoje eu vou me encontrar com determinada pessoa e vou ouvir. Aí quando a pessoa começa a falar, aí a gente lembra: eu já vivi uma história parecida. E aí a pessoa não vai mais falar, né? Porque aí eu vou contar a minha história. E aí eu vou contar a minha história, e aí eu vou contar a história de alguém que foi igual, e aí eu vou começar a contar histórias. E a pessoa que começou a falar, que eu me propus a ouvir, já se desanimou. Porque já sentiu que não há um interesse, não há um campo ali de possibilidades para esse diálogo, não é? E outra hipótese que nos dificulta, né, que nos impede de saber ouvir, é que nós queremos ter sempre razão. Então, num grupo onde não há muita homogeneidade, as pessoas não pensam iguais, ainda é mais complicado. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer dar a sua opinião, mas ninguém quer ouvir o outro, porque todo mundo quer estar certo. E aí, se todo mundo quer estar certo, infelizmente vai gerar uma discussão, vai gerar conflitos, não é? Vai gerar um conflito. E aí tem hoje em dia, não sei se hoje em dia, né? Eu sei que há algum tempo existe uma profissão que é aquela pessoa que ela é administradora de conflitos. O que é que essa pessoa faz? Ela vai para uma reunião dessas, onde as pessoas pensam diferente e querem chegar a um consenso, e vai ouvindo aquele murmurinho, e vai anotando. E aí, no final, ela vai colocando. E muitas vezes chega à conclusão que estavam todos falando das mesmas coisas. Só que como estavam usando formas diferentes de falar, e
se resolvido logo, porque todo mundo teria falado, todo mundo teria ouvido, e só no final daquilo que não ficou compreendido é que seria colocado, que seria conflituoso, que seria dado a esclarecer, né? Então seria tudo muito mais simples se todo mundo numa conversa, ou se a maioria não quisesse ter razão, quisesse ter a oportunidade de ouvir e quem sabe até mudar a sua forma de pensar. Chega pensando de uma forma e à medida que as informações vão chegando, vai mudando, não é? Eu lembro em muitas formações que nós fizemos aqui, em algumas delas eu ia dizer assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colher informações. E a única forma de colher as informações é ouvindo o outro. Não tem outra forma de eu saber como a pessoa está se sentindo se eu não parar para ouvir o que ela está dizendo, como ela está se sentindo. Depois que eu ouvir, aí é que eu vou dar informação. Ou seja, a partir do momento que eu ouvi o que ela disse, é que eu vou ter a condição de dizer alguma coisa. Mas normalmente não é o que a gente faz, né? A gente vai atropelando as conversas. Já fui aqui, né? Eu e a minha mania de não... né? Então, outra questão, né? Uma coisa muito interessante. Já conhecemos a pessoa que vai falar, né? Já sei o que ela vai dizer. Ah, lá vem fulana, lá vem fulano. E eu já sei o que ele vai dizer, o que ela vai dizer. Vai falar sobre determinado assunto. E aí eu já não vou mais. Se eu puder, eu até desvio o caminho, para não me encontrar. Porque no meu conceito, eu já sei o que ela vai dizer. Isso é minha opinião. Estou dando informação antes de ter colhido informação, né? Quando eu digo que eu já conheço uma pessoa, eu estou trazendo para hoje uma impressão que eu tenho. Por exemplo, quando eu digo assim, eu já conheço meus filhos, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho com 37 anos e eu tenho uma filha com 25 anos. Então, quando eu digo eu já conheço meus filhos, eu conheço o que ele foi capaz de fazer até hoje. Ou acho que conheço o que ele foi capaz de fazer até hoje. De hoje para trás. Então, se por algum motivo, ele não mora comigo, né? Então, por algum motivo, algum aprendizado, e ele mudou alguma postura, e ele vier conversar comigo, e eu partir desse princípio, eu já conheço e já sei o que ele vai dizer, não vou parar para ouvir. Mas e se ele vivenciou uma experiência que trouxe um aprendizado? E que ele percebeu que pode fazer de uma forma diferente. E tem o desejo de me dizer isso, que para mim seria uma coisa maravilhosa, eu cortei essa possibilidade. Que como eu já sei o que ele vai dizer, eu não quero nem ouvir o que ele vai fazer. Então nós temos uma dificuldade imensa de atualizar as pessoas. Nós congelamos as pessoas na nossa convivência num determinado momento. E aí as pessoas vão envelhecendo, porque a vida vai seguindo. E a gente faz referência, porque naquele dia aconteceu isso. Naquele dia foi quando? Na 7ª série. 6º ano, né? Olha como eu estou atrasada. Né? 8º ano, nem sei. Foi na faculdade. Foi no meu primeiro emprego. Isso tem mais ou menos quanto tempo? 15 anos. Uau! Você está julgando uma pessoa hoje por algo que ela lhe fez há 15 anos atrás? E que talvez você nunca mais tenha tido a oportunidade de conversar com ela novamente. E você já acha que sabe o que ela vai dizer. Será? Não é? Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Sim, mas eu falo com ela todo dia. Você fala com ela todo dia? Ou você vê ela todo dia? O que é falar com ela todo dia? É você sentar, conversar, trocar impressões, a pessoa fala, você ouve. Depois você fala, ela ouve, e vocês não discutem, e vocês não brigam, e chegam a um consenso? Não. Então você não está ouvindo a pessoa. Porque se todo mundo, toda hora que eu parar para conversar com aquela pessoa eu discuto, eu brigo, não estou ouvindo, né? Ou estou? Será? Outra coisa.
não existe curiosidade de entender o outro. Lembra? Ouvir é um ato consciente, não é? E um desejo de ajudar. Então, no meu desejo de ajudar, eu preciso refletir sobre isso. Quando eu sento para conversar com alguém, a minha intenção é entender esse alguém? É saber por que esse alguém age dessa forma? Sem emitir opinião, sem julgar, simplesmente parando e ouvindo? Será que eu faço isso? Então, será que eu consigo parar uma hora para ouvir o outro na intenção de entendê-lo, de saber o porquê desta ação? Porque se o ouvir é uma intenção, qual é a minha intenção? Entender ou responder? Compreender o outro ou mostrar para o outro quanto ele está equivocado nas posturas dele? Ou seja, voltar para o interior, ter razão. Se eu sinto para conversar, né? Eu estou querendo entender o outro, ou eu quero ouvir o que ele vai dizer para mim já ir com a resposta pronta. Muitas vezes, até quando eu me encontrar com determinada pessoa, eu já sei o que eu vou responder. Tu não sabe nem o que a pessoa vai perguntar, mas você já sabe o que você vai responder. Tem alguma coisa meio não harmônica nesse diálogo. Na verdade, não é um diálogo, né? Nessa tentativa de diálogo. Manter uma imagem, achei interessante. Nós temos uma percepção nossa e nós temos uma percepção que nós criamos no outro. Tem pessoas que as pessoas nos percebem de uma forma. E às vezes, eu vou usar uma expressão, na maioria das vezes, ainda, né, ainda somos imperfeitos, nós temos algumas condutas que é para imprimir no outro uma forma de ser, que é para mostrar para o outro que nós somos assim. Mostrar para o outro não quer dizer que nós somos assim. Então eu tenho uma imagem a zelar. Então a minha imagem, por exemplo, é de uma pessoa muito compreensiva. Então eu paro ali, aí estou olhando, e a pessoa está falando, e eu estou ali olhando para a pessoa. A impressão que a pessoa tem é que eu estou prestando atenção, né? Mas num dado momento ela vai e pergunta: tu pode repetir a pergunta? Porque eu não estava prestando atenção. Não é? Então muitas vezes a gente faz isso. A gente fica querendo manter uma imagem, porque eu frequento a casa espírita, eu sou palestrante espírita, então eu tenho que ter virtudes. Eu tenho que ser tolerante, indulgente, paciente, tem mais, né? Mas não sou. E aí eu vou vestir, né, um personagem que não é real. E aí eu vou fazer de tudo para manter aquela imagem no lugar de assumir que eu não sou e me esforçar para ser. Porque aí se eu não sou e me esforço para ser, eu alcanço. Mas enquanto eu estiver mantendo uma imagem, então muitas vezes a gente tem um valor. Não é? Por exemplo, fulano fala alto. E quando fulano fala alto, me irrita. Eu fico extremamente irritada com pessoas que falam alto. Então aquela pessoa, eu nem sei direito quem é a pessoa, mas a pessoa começou a falar alto. E eu já me irritei, porque é assim que eu me vejo. Uma pessoa que se irrita, porque a pessoa que fala alto, ela quer aparecer, ela quer isso, ela quer aquilo. Tem alguns conceitos, né? Sobre pessoas que falam alto, querem ser melhores do que os outros, ou acham que tem mais razão do que os outros. Tem muitas teorias. Então vai que eu acredito numa dessas e acho. A pessoa que fala alto porque quer ser melhor que o outro. E isso me incomoda. Então eu não ouço mais a partir da hora que a pessoa falou alto, eu já não ouço mais. Porque a minha imagem para mim é essa. Pessoa que fala alto não tem o que dizer. E se ela não tem o que dizer, eu não vou ouvir. Então quando a gente quer manter essas questões, que para a gente é um valor, a gente perde a oportunidade de aprender e ser, como é que a gente pode dizer?
coloca altruísta, né? Quando a gente se coloca para ajudar o outro, porque ouvir uma pessoa é uma ajuda, é uma caridade espiritual imensa, especialmente nos momentos que a gente está vivendo hoje, não é? E essa é a questão que eu achei mais interessante. Nós não nos escutamos. E como nós não nos escutamos, nós não sabemos escutar o outro. O corpo, ele fala, né? Tem pessoas que, assim, acordam, assim, do nada eu tive uma dor de cabeça. Do nada meu estômago começou a doer. Eu estou com uma dor de estômago, deve ter sido alguma coisa que eu comi. A gente sempre acha que é alguma coisa fora, né? Sempre é alguma coisa que nos aconteceu de fora. Raramente a gente acha que é alguma coisa de dentro. Mas muitas vezes, quando a gente vai falar alguma coisa para o outro, e a gente imprime, mesmo que a gente fale devagar, baixinho, com todas aquelas, né, aquela aula de oratória, né, que tem todo um método, você quer que a pessoa você envolver alguém, você presta atenção, você fala devagar, palavra por palavra, que a pessoa vai ficando meio hipnotizada. Mas eu imprimo na minha fala uma mágoa, um ressentimento, alguns sentimentos negativos. E aí eu estou falando bem educadamente, mas aquela minha educação é a minha imagem. Não é assim que eu estou me sentindo. Eu estou com raiva, eu estou chateada, eu estou com muitos sentimentos ruins. E aquilo vai me adoecendo, porque sou eu que estou me sentindo assim. Aí eu falei com aquela pessoa e me deu uma dor de cabeça. E eu falei tão direitinho com a pessoa e a minha cabeça ficou doendo. Eu falei tão direitinho e fiquei com a dor de estômago. E aí a culpa é da pessoa, que não soube me ouvir. Eu falei tão direitinho com a pessoa não ouviu nada do que eu disse e me agrediu. Porque as palavras, elas vão junto com a energia que a gente impregna nelas. Então, se eu não tenho a dimensão dos meus sentimentos, de como eu me sinto diante de determinadas relações, eu não tenho condição sequer de fazer a peneira. Porque quando eu sei, por exemplo, eu tenho uma animosidade com determinada pessoa, eu tenho uma antipatia, eu não gosto de determinada pessoa. Mas não gostar das pessoas não é uma coisa boa, é outro desafio, não é? Nós somos todos irmãos e estamos buscando resolver as nossas diferenças. Então, eu me proponho a passar a conversar com aquela pessoa. Como eu não gosto dela, os sentimentos que eu nutro não são bons, a minha fala vai impressa uma energia não boa. Então, eu preciso me preparar para conversar, para que eu possa verdadeiramente imprimir nas minhas palavras o desejo de conversar, para que nem eu adoeça e nem o outro adoeça. Porque se eu imprimir as energias negativas e a fala chegar no outro, o outro vai ouvir com as energias negativas que eu imprimi. A mesma coisa quando o outro manda para mim, não é? Então a gente precisa primeiro nos escutar, nos entender. É a questão do autoconhecimento que a doutrina espírita nos convida o tempo todo. Vamos nos conhecer, vamos parar para refletir sobre quem nós somos, como nós somos, para a partir daí a gente poder entender o outro. Então, qual é a máxima do Evangelho? Só faça para o outro aquilo que você gostaria que vos fosse feito. Então, a gente precisa se entender, se conhecer, se compreender, para que a gente possa fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse pela gente. Não é? Então, muitas vezes a nossa dificuldade em ouvir é porque nós não nos escutamos. E como nós não nos escutamos, tem um monte de sentimento, assim, muitas emoções, na verdade, né? Muitas emoções que nos desarmonizam. E quando a gente conversa com alguém, quando a gente para ouvir alguém, aquela mesma emoção que me desarmoniza, o outro me faz sentir. E como eu não identifiquei ainda que é minha, eu acho que é o outro. E porque é o outro eu não quero ouvir, senão eu não vou ouvir fulano, porque fulano me adoece. E na verdade eu me adoeço por conta de como eu estou me sentindo. E se eu não consigo resolver isso em mim, eu nunca vou poder estar parado para ouvir alguém, não é? Mas, como nós não estamos aqui para trazer os problemas de ciência e soluções, não é?
Porque a doutrina espírita se propõe a trazer para a gente, é um convite, né, que o Evangelho nos faz, de transformação. Então, a nossa proposta é trazer as possibilidades de reflexão, não é? Então, ao mesmo tempo que nós temos essa dificuldade, no começo a gente disse, né, que a gente pode aprender, não é? Então, a gente pode aprender a ser um bom ouvinte, não é? E como é que a gente aprende a ser um bom ouvinte? O que nós precisamos fazer? A primeira coisa, né? Demonstrar interesse genuíno. Demonstrar, ou seja, na minha conversa com o outro, eu permitir que o outro perceba que eu realmente estou interessado no que ele tem a dizer. Então, eu estou, nesse momento, eu parei aqui, me sentei, sou todo ouvido, não tem uma expressão assim, né? Então, eu realmente sou todo ouvido. Eu estou aqui para ouvir o que você tem a dizer. E isso é de verdade. Não é? E aí a gente emana essa energia de acolhimento e a pessoa se sente acolhida. E aí ela vai falar, ela vai conversar, ela vai poder se expressar, não é? Colocar-se no lugar do outro. Não é? A gente quer muito ser atendido nas nossas necessidades e a gente quer muito pouco atender o outro nas necessidades do outro, não é? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, e isso é uma virtude, que é a empatia, então, no desenvolver do saber ouvir, nesse aprendizado de ouvir o outro, a gente vai desenvolver muitas virtudes. A primeira, a empatia, que é colocar-se no lugar do outro. É entender a dor do outro, compaixão. Entender a dor do outro, se colocar para ouvir. E muitas vezes eu não tenho a solução do problema dele. Mas quando a gente está falando para alguém e essa pessoa está ouvindo de verdade, a gente também está ouvindo, a gente não pode esquecer uma coisa interessantíssima, que nós temos essa comunicação com o mundo espiritual, não é? Nós vivemos nesse intercâmbio, daqui para lá, de lá para cá. Quando nós paramos para ouvir o outro, a gente vai ser ajudado pela espiritualidade. Muitas vezes aquele irmão, os espíritos, os benfeitores espirituais, já tentaram, através da intuição, através de várias formas, ajudaram naquele problema. Mas na agitação dele não conseguiu perceber. E aí ele para conversar com o outro, e esse outro parou para ouvir, com genuíno interesse. E essa espiritualidade, o guia espiritual daquele irmão, vai intuir aquele que está ouvindo, para que no final ele possa ter uma palavra amiga, que traga consolo, que traga esperança, que traga a resposta para aquilo que ele estava procurando. Então, no ouvir, a gente não só, a gente ouve, a gente abre, que é um chakra, né? A gente abre essa possibilidade de ouvir também os benfeitores espirituais, de ouvir as intuições. Não é? Então, como nós somos ajudados quando nós aprendemos a ouvir? Não é? Reconhecer as nossas emoções. À medida que a gente vai ouvindo o outro, a gente também vai se ouvindo. A gente vai se ouvindo no sentido de sentindo dentro da gente como aquela fala, como aquela postura vai nos tocando. E aí a gente vai aprendendo, porque o Evangelho também nos diz, Deus, na sua infinita bondade, coloca o outro na nossa frente para que a gente possa refletir sobre aquilo que nós precisamos melhorar. Então, muitas vezes, numa conversa dessa, a gente vai identificar algumas coisas na gente que a gente precisa melhorar. Então, é nesse processo de ouvir o outro que a gente vai reconhecendo na gente algumas emoções que não são boas, que nos desarmonizam, e assim a gente vai poder também se cuidar, não é? Não se ofender, né? Uma coisa tão interessante quando a gente ouve, a pessoa está contando uma história, está falando de alguma coisa que não tem nada a ver com a gente, e às vezes a gente se ofende. Está falando comigo? Não, ela não está falando comigo, ela está falando dela. É o problema que ela está passando. Não é? Então, não é pessoal, não é comigo. Eu estou sendo um instrumento que a espiritualidade está usando para aquele irmão ser consolado. Necessariamente o que ele está dizendo
é um desabafo, não é comigo, não é pessoal, não se refere a mim, então eu não preciso me ofender. Mas se referiu a mim, e ele disse com todas as letras, eu não gostei da forma como você falou comigo. Mas eu não parei ali naquele momento para ouvir o outro? E eu não permiti que ele abrisse o coração para que eu pudesse ajudar? E se o problema dele é justamente comigo, foi uma oportunidade. Reconcilia-te enquanto estás a caminho. Foi uma oportunidade dada pela espiritualidade para me reconciliar com aquele irmão, fazer as pazes e ali conversar, até chorar juntos. E dali, quando a gente transforma um inimigo num amigo, né? Quando a gente conquista uma pessoa que não gosta da gente, a gente transformou um inimigo num amigo. E quando a gente pensa que a gente não está sozinho, aí essa tarefa fica maravilhosa. Porque quando eu tenho uma inimizade nesse plano físico, quantas inimizades eu não vou ter no plano não físico? E na hora que eu me concilio com alguém nesse plano físico, provavelmente eu estou me conciliando também no mundo espiritual, com irmãos espirituais que estavam ali, esperando esse meu momento de percepção para resolver diferenças, às vezes, de muitas encarnações. Então veja quantas coisas maravilhosas acontecem na nossa vida quando a gente para ouvir o outro. Ouvir quando quiser rebater. Muitas vezes a pessoa começa a falar e a gente já se magoa, já se chateia e já quer responder. E aí a gente não vai responder. A gente vai ouvir até o final o que a pessoa tem para dizer. Porque no que a gente vai ouvindo, a gente vai se desarmando, o outro também vai se desarmando. E vai melhorando a forma dele falar, vai falando com mais suavidade, vai até... muitas vezes até me desculpa, puxa, eu não devia ter falado com você daquele jeito. Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Não é? Mas se eu rebato na hora que eu me sinto agredida, achando que é pessoal, eu já criei ali um conflito. Então, a pessoa que está pronta para ouvir, ela não vai rebater, ela vai ouvir. Ela vai ouvir mesmo quando aquilo que ela está ouvindo é algo que ela não gosta, é algo que bate, que toca naquilo que para ela é um valor. E ela vai perguntar no lugar de impor a opinião. Por que você acha que agiu dessa forma? Qual foi o sentimento que lhe moveu a agir dessa forma? E não dizer, não, você agiu errado. E você está reclamando de quê? Veja só, e aí dá aquela aula, né? Você fez isso, você fez isso, você fez isso. Pronto. Quebrou tudo. Às vezes a conversa é tão boa, mas aí a outra fica, você está me julgando e me condenando. Quer dizer que você não me ouviu. Não é? Porque o ouvir, ele tem que ser sem emitir opinião, sem emitir julgamentos. É ouvir o outro na condição do outro. E concluindo, criando pontes. Né? Pontes. Você vem numa estrada, aí tem outra já do outro lado, não tiver uma ponte, você não passa, não é? Então, o bom ouvinte, ele cria pontes, não é? Ele vai criando laços afetivos, verdadeiros, de amizade, que é uma coisa que a gente está sentindo muita falta nos dias atuais, né? Como está difícil. Às vezes a gente para e lembra, puxa vida, antigamente as amizades eram mais duradouras. Hoje em dia está tão difícil de fazer amigos, de manter as amizades, porque antigamente as pessoas tinham mais tempo, ou usavam o mesmo tempo de uma forma mais dinâmica e paravam mais, eram mais companheiras, eram mais comprometidas umas com as outras. Hoje, nesse nosso ritmo, não é que nós temos muitos compromissos, não é? Muitas coisas a fazer, e fica esse comprometimento com o bem-estar do outro, está chegando para o segundo plano. E que não deveria, porque nós estamos aqui para reajustar nossos compromissos de encarnações anteriores. A oportunidade que nós temos nessa encarnação de resgatar ações extremamente negativas que fizemos em outras vidas e que nós estamos perdendo, né?
passar. Porque não estamos conseguindo tempo para dedicar a esses dissabores, não é? Essas nossas dificuldades no nosso relacionamento com o outro. Mas é possível, não é? Basta que a gente realmente se comprometa, não é? Busque desenvolver essa arte. Tem um livro chamado Senhor e Mestre, que diz assim: cada um deve cumprir com a sua parte nas tarefas de socorro. Quando Deus permite que alguém cruze nosso caminho, mesmo que esse alguém queira nos fazer o mal, nossa obrigação é ajudar sempre, socorrendo, conversando, orando. Então, cada um deve cumprir com a sua parte nas tarefas de socorro. Ouvir é uma tarefa de socorro, não é? Nas tarefas mediúnicas, na casa espírita, muitas vezes a entidade, quando ela vem e ela começa a se colocar, e aí o doutrinador, a pessoa que conversa com o espírito, que chama-se doutrinador, interrompe. E a entidade faz: você não está me ouvindo. E a partir daí a doutrinação fica difícil. É preciso que o doutrinador se acalme, muitas vezes faça uma prece para tocar aquela entidade novamente. Porque ela foi preparada pela espiritualidade para ser ouvida. E porque o doutrinador não teve a paciência de ouvir, perdeu-se essa oportunidade. Então veja só, a paciência, a tolerância, a compaixão, a indulgência, quantas virtudes a gente desenvolve, a humildade. E quando a gente diz: eu já conheço você, eu sei do que você vai falar, eu estou sendo arrogante, presunçoso, prepotente. Não é? Eu estou olhando o outro como que ele não merece que eu pare para ouvir. Estou me sentindo melhor do que o outro. E quando eu paro para ouvir o outro, eu estou me colocando na mesma condição de quem também precisa ser ouvido. Então veja quantas virtudes nós desenvolvemos quando nós temos essa capacidade, não é? E é um compromisso, é um dever de todos nós, independente de religião, independente de crença, independente de qualquer coisa. Nós estamos aqui nesse plano material, uns para ajudar os outros. Então todos nós estamos aqui com essa intenção. E aí ele nos orienta, o Espírito José, que é a psicografia, é o Espírito, né? Acende no caminho de quem precisar, ainda que seja a luz de uma vela, pois no meio de uma grande escuridão, uma pequena claridade é suficiente para mostrar o rumo a quem se encontra perdido. Então veja o que ele nos diz: acende no caminho de quem precisa, ainda que seja apenas uma vela, que é uma luzinha desse tamanho, mas para quem está na escuridão, qualquer luz é melhor do que nenhuma. Não é? Então, o saber ouvir é essa possibilidade de você abrir, de você acender uma vela no caminho de quem está na escuridão. É de você levar consolo, levar esperança para uma pessoa que está totalmente perdida. Imagine uma pessoa que ela tem traços suicidas e que está ali no auge de uma crise e para conversar com alguém. E aí a pessoa diz: poxa, agora eu não estou podendo, estou sem tempo. E aí, minutos depois, a pessoa fica sabendo: fulano se matou. Nossa, eu passei por ele agora, pois ele acabou de se matar. Como é que essa pessoa vai se sentir? Será que se eu tivesse parado para conversar, ele teria se matado? Conduz para longe do abismo os que confiam em ti. A tua palavra e a tua atitude exercem ao teu redor maior influência do que supões. Então veja qual é a orientação da espiritualidade. Que é para nós conduzirmos para longe do abismo aqueles que confiam na gente, através da nossa palavra e da nossa atitude. Porque elas exercem uma influência muito maior do que a gente imagina. Então, quando a gente tem a postura de fazer as coisas porque a gente quer fazer
independente da opinião do outro, nós abrimos esse leque, né? Essa energia boa que nós desenvolvemos, ela vai... É como uma pedra que você joga no lago. Quando você joga a pedra, não fica fazendo aqueles círculozinhos, né? E vai ampliando, e assim é o bem. A gente faz o bem aqui e ele vai sendo ampliado, ele vai sendo ampliado, ele vai sendo ampliado. Então a gente não tem dimensão do quanto a gente ajuda, ou aquela pessoa que tem essa disposição, o quanto ela ajuda a gente. Porque ora a gente quer ouvir, ora a gente quer falar, não é? Então, para resumir, ouvir é renunciar. Né? Renunciar é abrir mão. Então, porque quando eu renuncio a algo, eu estou abrindo mão daquilo. Através da história, inumeráveis vezes, ouvir tem sido a única maneira de aprender. Ouvir tem sido a única maneira de aprender. Assim sendo, ouvir é a mais alta forma de altruísmo, em tudo quanto essa palavra signifique de amor e atenção ao próximo. Altruísmo é a capacidade de fazer algo para o outro sem querer nada em troca. Então, a pessoa altruísta é aquela que tem essa condição. Ela faz o bem pelo bem. Então, nosso irmão diz isso, que o ouvir, ele é sinônimo de altruísmo. Então, mais uma virtude que a gente vai desenvolver através dessa possibilidade, não é? E aí eu disse que essa passagem do Evangelho, ela vem lá na parábola do semeador, não é? Quem tiver ouvidos de ouvir, não é? Então, Jesus, ele nos diz, na verdade, ele não nos disse, Jesus conta a parábola do semeador. É aquela parábola em que sementes foram jogadas, não é? E umas foram semeadas e outras não, de acordo com o sol. E aí no final Jesus diz, para os apóstolos, ele conta a parábola para todo mundo, no final os apóstolos perguntam, Senhor, por que fala através de parábolas? E aí ele diz que quem tem ouvidos de ouvir, ouça, quem tem olhos de ver, que veja. Então ele está dizendo que ele diz para os apóstolos que os apóstolos estão convivendo com ele, estão ouvindo, mas não estão aprendendo. Estão vendo, mas não estão aprendendo. E quando ele fala do solo fértil, que a palavra do semeador fala do solo fértil, ele está dizendo o quê? Que nós precisamos arar essa terra. E essa terra, tem uma passagem do Evangelho que diz que o reino de Deus é construído no coração da humanidade. Então o reino de Deus ele não está fora, ele está dentro. E esse solo que Jesus nos orienta a arar não é fora, está dentro. Não adianta de nada a gente sair daqui e bater nas casas, fazer aquele trabalho, não adianta de nada não, vamos ser conscientes. É importante o trabalho de propagação, de ir nas casas, levar a palavra do Evangelho. Mas é a minha atitude que transforma. Então, eu estou propagando o Evangelho, eu estou trazendo, eu estou falando sobre o Evangelho de Jesus, mas qual é a minha atitude? Como é que eu estou arando este solo? Como é que eu estou vivenciando este ensinamento? Porque é a minha prática que ensina. O que Jesus disse para os apóstolos? Não é o que eu falo, é o que eu faço. O que converteu e o que transformou Jesus nessa figura, que é o nosso guia e modelo, não era o que Jesus dizia. Muitos disseram as mesmas coisas que Jesus disse. É o que Jesus fazia. O que Jesus fazia exatamente o que ele dizia. Jesus não tinha aquela, dois pesos e duas medidas. Comigo é de um jeito, com o outro é do outro jeito. Não. Era uma medida só. Ainda dizia assim, com a mesma medida que medires, será medido. Então, esse ouvido de ouvir, essa condição de ouvir, é uma virtude imensa. Por quê? Porque primeiramente nos ensina a ser humilde.
para mim parar e ouvir o outro, eu preciso abrir mão de tudo que eu compreendo acerca de um monte de coisa. Porque aquele que vai falar vai dizer algumas coisas que eu provavelmente não vou gostar de ouvir. Então, eu vou ali ter a oportunidade de exercer a humildade. Por exemplo, só para concluir que o nosso tempo já chegou. Quando numa discussão, aí a pessoa vai e diz assim, você é arrogante. Aí o outro se magoa e diz, não sou. Mas se ele dissesse, por que você está dizendo que eu sou arrogante? Não é totalmente diferente? Quando você para, o outro lhe diz uma coisa que você não gosta de ouvir, você pergunta, eu já fui arrogante com você? Me diga, porque só me dizer, lembrando assim, irmão Almir, né? Ele diz que a gente tem que descrever. Quando a gente vai acusar alguém de algo, a gente precisa descrever aquela ação. Quando eu fui arrogante com você? Naquele momento, eu fui falar com você, e você gritou, e você assim. E aí eu vou descrever, eu vou me lembrar, porque eu fiz isso mesmo. Ele disse, você tem razão. Eu fui arrogante. Então eu ganhei a oportunidade de me reconhecer. Lá atrás, lembra que do passo a passo do ser humano é se reconhecer e melhorar. Então a partir de hoje, eu já tenho esse traço, eu sou arrogante. Então eu preciso melhorar. Como é que eu melhoro? Vou procurar ouvir o outro, ouvir, sem emitir opinião. Então é disso que Jesus está falando, não é? O Evangelho, ele é transformador. Ele nos traz a todo momento, todas as oportunidades de sermos melhores. Hoje eu vi um comentário de uma irmã dizendo assim, seria tão bom se todo mundo fizesse isso, mas vai chegar um momento em que todo mundo vai fazer isso. Nós iremos para um plano melhor do que esse, onde todo mundo faz. Agora, a gente é que vai saber quando é que a gente vai para esse plano. Porque não adianta todo mundo estar fazendo isso e nós não estarmos fazendo isso. Eu preciso fazer. Cada um de nós precisa fazer o melhor que possa fazer. Porque é assim que o mundo vai melhorando. Não é? A paz do mundo começa em mim. Eu preciso ser a paz que eu quero para o mundo. Então, a postura nossa é preciso ser essa. Aquilo que eu vou dizer para o outro, primeiro eu vou passar no filtro. Eu faço? Não. Então eu não vou dizer para o outro. Eu vou ouvir o que o outro tem para dizer e eu não vou dizer nada. E no final eu vou dizer, ainda vou dizer assim, meu irmão, olha, meu irmão, infelizmente, eu não tenho nesse momento uma palavra para dizer, porque você me chamou a atenção de várias coisas que eu também faço. E eu também me sinto muito parecido com você. Vamos aprender? Vamos descobrir uma forma de melhorar juntos? Vamos trabalhar isso juntos? E aí a gente vai criando pontes, a gente vai criando laços, e a gente vai diminuindo conflitos, e o mundo vai melhorando. E a gente vai fazer deste mundo de prova e expiação um mundo de regeneração. Nós estamos aqui para isso, para transformar o planeta que nós vivemos. Essa é a nossa missão. Foi para isso que nós fomos colocados aqui no planeta. E que nós possamos refletir sobre isso, sobre muito mais, que a gente possa ter esse tempo de ouvir o Evangelho de Jesus, de ler o Evangelho de Jesus e se colocar, pensar que Jesus está falando para a gente, para cada um de nós, e nos vermos aonde é que nós estamos vivenciando, aonde é que nós não estamos, e fazer esse esforço de aprender, de vivenciar, de colocar em prática esse Evangelho, para que assim nós possamos a cada dia sermos verdadeiramente melhor do que fomos ontem. E aí o ano novo realmente será ano novo, porque como nossa irmã nos disse, é só o número que mudou no calendário. E é 21, hoje é 22. Ele só vai ser diferente se nós fizermos a diferença. E que nós possamos fazer essa diferença. Muita paz a todos. Eu sei que de um ano para outro, oportunidade, aí os outros estão ficando cada vez mais duros. Agradecemos
às vezes a gente quer fazer de duas bocas. Eu tenho essa dificuldade, às vezes eu quero falar mais e eu vi pouco, meu Deus. É muito treinamento, eu vou chegar lá. Água mole em pedra dura, quando bate até que foi. Um amigo meu dizia isso. Estamos aqui para isso. Mas a gente chega lá. E aí ficamos contentes, né? Por iniciar o ano logo com uma palestra bem esclarecedora e confiança e esperança. Tudo é possível, se basta a gente querer e acreditar. A gente hoje não tem muito aviso, né? As atividades reiniciam hoje. Vamos continuar ainda com as palestras aos sábados, às 16 horas, até às 17 horas. Em seguida, a gente tem o passe. Após o passe, a gente faz um pequeno lanche para retornar e vamos continuar o estudo do livro do Evangelho ainda aos sábados, após o passe. A gente está se organizando para ver talvez próxima semana a gente se reúne, uma reunião administrativa para decidir assim, como vai ser um novo retorno em cima dos estudos. Mas por enquanto o estudo vai continuar ainda no sábado. O Evangelho e vai depois alternar com o livro dos Espíritos. A vibração continua às 18 horas, às segundas-feiras. O trabalho de vibração, eu acho que a maioria já entende, mas como tem algumas pessoas novas, o trabalho de vibração é um trabalho de oração, de vibrar pelo próximo, vibrar pelo aquele irmão que de alguma forma esteja necessitado de prece. E aí nós temos uma caixinha lá na frente com o nome Vibração. A pessoa que desejar ou tiver alguém na família ou conhecido que esteja passando por alguma dificuldade de saúde, problema emocional, espiritual, por qualquer razão que seja, é só colocar o nome da pessoa, endereço, idade, que tem também um formuláriozinho, preencher o nome da pessoa necessitada e a gente vai, nas segundas-feiras, fazer prece por aquele irmão que está nessas condições, nas condições necessárias, né? Que todos nós somos necessitados. Mas há aqueles irmãos que estão em mais necessidades do que nós. Eu digo isso, hoje eu fui fazer um trabalho no convento, aí conversando com o Frei Gil, aí comecei a me queixar sobre os meus problemas, as minhas dificuldades que eu estou enfrentando. Aí ele me ouviu calmamente e tal, orientou, me foi e tal. Daqui a pouco ele me chegou com um exemplo de um casal que está com uma situação altamente mais difícil do que a minha. Eu falei, tá bom, pai, tá bom, filho, eu já entendi tudo. O senhor pode deixar que eu vou seguir a minha caminhada sem reclamar, porque a verdade é essa, a gente acha que o nosso problema sempre é o maior de todos, e na verdade existem pessoas com dificuldades bem maiores. Então a gente saiba aproveitar as dificuldades como aprendizado. Não sei como ainda, viu, minha gente, mas a gente aprende, é aprendizado, o sofrimento. E vamos, para encerrar, fazer a prece final. Que possamos nesse momento celebrar nossas mentes, nossos corações, nos colocando em sintonia com a espiritualidade maior que nos dirige, nosso irmão Abdul, e todos os benfeitores espirituais que se fazem presentes na tarde de hoje, nos ajudando, nos incluindo e nos dirigindo também, rogando muita paz, muita esperança, muita tranquilidade, rogando que fluidos salutares nos envolvam, tocando os nossos corações, nos dando a condição, Senhor, de perceber a Tua presença e as Tuas orientações,
que estamos num mundo de provas e expiações, onde ainda somos muito imperfeitos, buscando essa transformação, é que pedimos, nos ampara, nos ajuda, nos fortalece, nos mostra o caminho que precisamos seguir. Para que assim, Senhor, com o amparo dos benfeitores espirituais, possamos a cada dia sermos melhores do que fomos antes. Que a tua paz, que a tua harmonia seja presente em nossas vidas, hoje